Fala, meus traders! Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo aí, que 2021 seja um ano bem melhor do que 2020 foi para a gente e que a gente consiga aí ganhar ainda mais dinheiro, ter mais lucro na bolsa de valores, tá certo? Se você está curtindo os vídeos que eu faço diariamente das análises de mercado, deixem o apoio de vocês aí no botão de curtir do Instagram ou no botão de like do YouTube, beleza? Bom, vamos começar aqui com o mini índice. O mini índice ele já vinha trabalhando desde do ano passado, né? Dos últimos dias do ano passado em consolidação. Nós tínhamos aqui duas regiões principais aqui onde o mini índice vinha trabalhando, né, ricocheteando aqui entre esse suporte e essa resistência aqui, tá? Então, esses dois níveis de suporte e resistência eram dois pontos importantes aqui no mercado, onde o mercado deveria romper para cima ou para baixo, para que aí sim a gente pudesse ter uma direção um pouco mais clara, tá? Hoje o mercado ele abriu com um gap de alta, já nessa região superior aqui, tá? Só que o mercado ele encontrou dificuldade para passar, mesmo tendo aberto aqui com esse gap de alta, o mercado já encontrou dificuldade para continuar subindo e desceu tudo aqui, tá? Então aqui teria sido uma possível operação, deixa eu mudar o mouse aqui. Ó, aqui nesse caso teria sido uma possível operação quando o mercado ele fez uma espécie de topo duplo aqui, ó, nessa região. Topo duplo aqui, deu até uma barrinha boa de entrada para vender e depois o mercado ele voltou a cair. Tá? Só que eu não gosto muito de operar assim porque primeiro que isso aqui é uma consolidação, né? Eu não gosto de operar em consolidações e segundo que a gente tinha aqui uma região de máxima do último pregão, nessa linha vermelha aqui. Então isso aqui poderia ser um impeditivo do preço continuar caindo. Mesmo assim o preço ele continua caindo e vai embora. Então, a gente tem aqui essa espécie de topo duplo nessa região de resistência e aí o mercado ele desaba para baixo. Tá? Depois ele tem uma pequena consolidação aqui no meio da região de consolidação, né? Ele tem uma micro consolidação dentro de uma consolidação maior. E depois ele despenca para baixo novamente. Então, aqui era uma região de muita indecisão do mercado, porque nós tínhamos aqui o limite superior e o limite inferior, marcando como suporte e resistência. E aí a gente percebe aqui que mesmo depois desse rompimento aqui para baixo, ó, o mercado ele da mesma forma que ele rompe para baixo, ele vem com força para cima, tá? Então aqui no rompimento dessa consolidação para baixo, rompeu aqui para baixo, quando o mercado retornou aqui, ele não deixou nenhum gatilho de entrada para a gente nessa região, que é uma região importante do mercado. Não houve nenhum gatilho de entrada aqui para a gente entrar vendendo para o mercado cair aqui. Tá? Ao invés disso, o mercado ele continuou subindo em direção a essa região de consolidação novamente, né? Ele continuou subindo para cá e agora ele vem fazendo uma queda bem de leve agora nos últimos minutos do pregão, ele vem fazendo uma queda mais leve aqui. Então, para o mercado sinalizar realmente que pode cair, né? Não que vai cair, mas que tem probabilidade de cair, o mercado ele tem que efetivar aqui essa movimentação para baixo, rompendo aqui essa região do último fundo formado. Porque enquanto essa região não for rompida, a gente não consegue ter de fato a efetivação da movimentação do mercado. E aí ele pode ainda ficar nesse desce, sobe, por aí vai. Tá certo? Então, para amanhã, para o mercado tomar realmente efetivar a direção de baixa, ele tem que romper aqui esse último fundo formado. Ok? Bom, já no dólar, que foi onde ocorreu a operação de hoje, hoje, também no ano passado, né, nos últimos dias do ano passado, o mercado, o dólar, ele vinha trabalhando aqui em uma consolidação com duas regiões principais aqui de consolidação, que eram essa região aqui e essa região aqui, certo? Então percebam aqui que o mercado ele teve diversas oportunidades de trabalhar ricocheteando entre essas duas regiões aqui, tanto de cima quanto de baixo, certo? Então, hoje o mercado, o dólar, né, ele abre aqui com esse gap de baixa aqui,
tá fazendo meio que uma movimentação de rompimento aqui para baixo dessa linha de suporte, né, dessa região de consolidação. E aí quando o mercado volta aqui, né, nessa região, ele bate nessa região, rejeita, o mercado volta a cair, e aí quando ele volta a subir de novo, ele deixa um gatilho de venda aqui. Então, por que a operação não ocorreu aqui nessa primeira... Deixa eu apagar tudo aqui, fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Por que a operação não ocorreu logo aqui nesse pullback, quando encostou aqui nessa linha? Porque não tinha nenhum gatilho bom de entrada. Mas quando o mercado ele volta a cair mais um pouquinho, e depois volta a subir, e aí sim ele deixa um bom gatilho de entrada aqui, e além disso, unindo, né, fazendo a confluência com uma região de suporte passando aqui, né, uma região de suporte que foi rompida e virou uma resistência, certo? Ou seja, um nível de preço importante, e ainda formando aqui para a gente um topo duplo. Ok? Então, quando o mercado ele chega aqui nessa região e dá aqui o gatilho de venda para a gente, é onde a gente entra para trazer o mercado até aqui embaixo. Certo? E aí foi onde o lucro da operação de hoje foi R$ 425. Ok? Bom, a expectativa era que o dólar ele caísse, né? Deixa eu apagar aqui essas rabisqueiras aqui. A expectativa era que o dólar de fato caísse aqui para baixo, né? Rompendo essa região de último topo, de último fundo formado aqui. Só que ele acaba não fazendo isso. Depois que ele cai esse pouquinho aqui e dá a operação para a gente, ele já volta para cima rasgando tudo. E aí forma um padrão até contrário, que é o fundo duplo. Percebam que eu tenho um fundo nessa região e outro fundo nessa região, formando um fundo duplo. E aí o mercado reverte tudo aqui para cima. Tá? A partir do momento em que ele reverte tudo isso aqui para cima, ele já perdeu a característica dele de baixa, né? Ou seja, ele não é mais um mercado de baixa. Agora ele voltou, se a gente tirar o zoom aqui, ó, ele voltou para essa região de briga, essa região que o mercado está andando de forma lateral. Ele volta com muita força tudo aqui para cima novamente. E aí a gente consegue perceber que mesmo nessa perna de alta aqui, ó, o mercado não deixa nenhuma chance para a gente entrar aqui em cima, entrar subindo com o mercado, porque ele rasga direto para cima aqui, uma perna muito forte para cima e vem até aqui em cima nessa outra região aqui, ó. Certo? Então, para amanhã, para o mercado efetivar essa movimentação para cima, depois dessa grande perna de alta aqui e essa correção aqui nessa região, certo? O mercado tem que romper aqui com convicção, rompendo aqui esse último topo formado, tá certo? Por que ainda a gente não pode caracterizar um rompimento de topo, né? Desse nível aqui? Porque vejam aqui como o mercado ele não está com convicção para fazer esse rompimento, né? Veja aqui como ele está mais lateral. Então, se tivesse uma perna igual essa aqui, ó, se tivesse uma perna igual essa aqui, rompendo para cá, para cima aqui, aí sim seria a efetivação dessa movimentação, rompendo o topo, o último topo formado. Mas como o mercado ele não está fazendo essa movimentação, ele está meio que de lado aqui nesses últimos minutos do pregão, o rompimento ainda não aconteceu. Tá? Ele pode muito bem aqui formar um topo duplo, né? Ficar meio que andando assim um pouquinho de lado, né? Formar um nível de preço aqui para depois voltar a cair, certo? Então, por enquanto, a movimentação de alta ainda não foi efetivada, mesmo com essa grande pancada aqui para cima. Tá? A gente tem que esperar a segunda movimentação de confirmação para saber se realmente o mercado quer andar para cima ou não. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado da análise de hoje. Se vocês curtiram, deixem o apoio de vocês no like ou no curtir do Instagram. Beleza? Grande abraço.